Obrigado por mais uma noite aqui, que estamos bem. Abençoe os que vieram e os que não puderam vir. Dá uma noite de paz, proteção, de vida e saúde. Em nome de Jesus. Amém. Hoje, nosso sermão, o tema é o superpoder do perdão. Antes de começar, eu vou ler uma pequena introdução. Certo dia, um professor, com o objetivo de ajudar seus alunos a resolver seus problemas racionais, ele falou para trazer batatas de vários tamanhos, grande, pequena, média. E aí, no dia seguinte, o professor pediu para botar o nome de uma pessoa que tinha raiva ou rancor. E aí, de acordo com a raiva ou rancor, botava o tamanho da batata. E aí botava uma sacola e ficava o dia todo com ela. Não largava pra nada. Aí, de acordo com o que você fosse perdoando, você jogava a batata fora. E de acordo com, se você fosse, tiver mais raiva de mais pessoas, você ia botar a batata. Aí, passou vários tempos. E aí, os alunos vieram reclamar. E falaram: professor, a gente está carregando peso inútil. Isso é desnecessário. E o professor inteligente, ele explicou que a gente carrega peso desnecessário na nossa vida, não perdoando o nosso irmão. Então, aqui fala que a gente tem que sempre perdoar. E um ditado que eu gosto muito é melhor a gente ter paz do que razão. E por falar de perdão, eu vou falar de uma pessoa que foi maltratado, machucado, vendido e levado para muito longe de seu lar. O nome dele é José. Por favor, eu quero que abram em Mateus 18, 21 a 22. E aqui diz: então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com essa figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer que este monte... Eu acho que vai ser errado. Deixa eu ver aqui. Foi errado, irmãos. Me desculpem. Agora sim. Então Pedro chegou perto de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Não, respondeu Jesus. Você não deve perdoar 7 vezes, mas 70 vezes 7, que dá 490 vezes. Aqui Jesus ensina que, mesmo de acordo com a situação, você tem que perdoar seu irmão, até quantas vezes for necessário. E hoje a história vai ser sobre José. José era um homem bem inteligente, era um filho predileto do seu pai, por causa que era o filho da esposa, que se chamava Raquel, que era a preferida esposa de José. E aí, certa vez, Jacó decidiu presentear José com uma túnica longa e colorida. Esse gesto de amor paternal aumentou o ciúme dos irmãos de José, que começaram a sentir-se deixados de lado. Tempos depois, José ele teve um sonho, que foi que feixes de trigo, sol, lua e estrelas circularam a todos a ele. E os irmãos exclamaram: você está querendo dizer que você vai ser o rei e vai governar e todos nós vamos circular você? E aí, nessa frase, passou muitos sentimentos na cabeça dele. Raiva, inveja, um monte de coisa. O José, ele foi ver os irmãos com a túnica. E aí, quando eles
quando ele chegou lá, ele foi falando com os irmãos só olhando para ele com cara de raiva. E aí eles planejaram de tacar ele no poço. E aí tacaram ele. E aí passou uma caravana de ismaelitas que levava lá para o Egito para ser escravo. E aí eles venderam por 20 moedas de prata. Imagine aí, você for vendido pelos seus próprios irmãos por 20 moedas de prata. E aí ele foi um servo de Potifar. Potifar era como se fosse o braço direito ali do faraó. E aí ele cuidava da casa, cuidava de tudo. Aí Potifar, ele viu que ele era um cara de caráter, era um cara bom. E aí botou ele ali na administração da casa dele. Lá na casa dele, ele administrava as plantações, os bens e tudo que tinha lá. E aí certo dia, José estava trabalhando, e aí veio a mulher de Potifar e começou a dar em cima dele. E aí, como José é um homem de caráter, ele recusou ela. Só que aí ela ficou tão brava que negou, né? Ela saiu correndo e aí quando ela puxou ele, ficou uma parte da camisa dele na mão dela. E aí, ela gritou socorro e aí Potifar veio, né? E ela contou uma mentira, falando que foi ele que deu em cima dela, que tinha até a prova. E aí, José foi preso injustamente. Como se fosse algum de nós, poderia a gente estar pensando: Deus esqueceu de mim, Deus me deixou de lado, agora já era, meu filho. Mas não.